Bom dia. Bom dia. Na verdade, quem vai deixá-los calmos são vocês próprios, né? Eu não tenho dúvida. Eu não tô bravo. Não tô bravo. Até porque vamos combinar. Indignado. Qual é a diferença de brabeza e indignação, hein? Indignação, ela não tem ainda uma valência de energia tão alta. Inclusive, está aqui. Olha que coisa incrível, gente. Eu estou aqui com o gráfico das emoções e esse é um dos assuntos de hoje. Olha como as coisas se Mas pra conectam. ficar bravo falta pouco também. Gente, a eu emoção... já tô voltando ao meu estágio normal. Até vocês que tem que aquietar meu coração. Vocês estão aqui, não estão mais zangados, já estão enraivecidos, exasperados ou enfurecidos. Já está no enfurecimento total? Não, falta muito. Então, daí falta ainda. Aí a gente abandona o microfone. Daí a gente não pode voltar pra cá. Aí vocês pegam aquela... Aí é descontrole. As almofadas, né? E vai dar grito, né? Gente, olha que interessante. Quando eu estava ali na recepção, ouvindo um pouquinho e compreendendo a situação, né? Eu não senti tanto a situação porque eu não estava hoje no trânsito, eu não vivenciei, né? Mas vocês aqui, muitos aqui da rádio, inclusive, me falaram do atraso, do estresse que isso gerou, do desequilíbrio que gerou na nossa vida. E o que nós, seres humanos, sempre desejamos é esse equilíbrio, essa organização, esse senso de que as coisas podem andar bem. A gente busca esse bem-estar. E quando esse bem-estar, ele sai, ou quando as coisas fogem do nosso controle, é natural que venham algumas emoções. Porque essa emoção vai trazer a raiva, por exemplo. Às vezes pode dizer uma tristeza ou uma indignação. Aqui gerou raiva porque foi algo que poderia ser, talvez, resolvido antes. Então tem uma série de questões que eu não vou entrar aqui, porque vamos deixar depois a concessionária, ou melhor, a CCR conseguir então se pronunciar, né? Isso. Mas assim, o que cabe a mim, né, como profissional dessa área de bem-estar, é dar um alerta, e curiosamente esse era o meu tema hoje mesmo, né? Sobre a gente se permitir sentir. A gente sabia, né, Fernando? Por isso que a gente criou esse cenário. Porque aí ela vem agora e traz esse pano de fundo, essa calmaria, esse mar de tranquilidade. Essa calmaria. E não é pra gente simplesmente colocar a realidade embaixo do tapete. Nós não queremos esconder. Sim. A gente só quer tirar do nosso cérebro esse modo sobrevivência que acontece quando vem uma emoção muito grande. Então a gente fica muito enfurecido, indignado, enraivecido, né? É uma emoção muito desagradável, com uma alta energia. É isso que esse autor traz, esse Mark Brackett, que é o livro que eu concluí há um tempo aí, sobre permissão para sentir, e foi a minha dica do livro que eu esqueci de levar para vocês e trouxe hoje, fiz meu tema de casa, um pouco atrasado, mas eu fiz, né? Então, assim, esse livro, o que ele nos traz? O quão é importante nós primeiro entendermos que somos seres emocionais que raciocinam. Então, antes do raciocínio vem a emoção. Hoje de manhã aconteceu uma situação que nos deixou indignados. E aí, quando a gente não tem resposta, quando a gente vai recebendo mais informações, vai ampliando a energia da raiva, a energia, e a gente vai se alimentando. O que nós precisamos fazer agora? A raiva serviu para gerar indignação e buscar uma melhoria. Ponto. Ela já fez a sua função, né? Se não acontecer o que a gente deseja, vai vir novamente a raiva, e às vezes ela vem com mais energia, porque às vezes é uma recorrência, nos indigna, nos faz ficar perturbados, porque a gente não percebe uma solução que por vezes é possível acontecer, né? Mas a gente vai ficando com um acúmulo de raiva. Vamos lá. Então, essa emoção de hoje, ela fez o seu efeito. Nós vamos chamar a concessionária aqui, vocês vão, afinal, né? Chamar a concessionária aqui para ela conseguir se pronunciar e nos mostrar um caminho que precisa de solução. Perfeito. Vamos lá. Essa é a função da raiva. Quando as coisas estão erradas, a gente tem que ter energia para gritar, para trazer, para bradar, para buscar a justiça. Agora, existem tantas outras emoções que, diferente da raiva, às vezes a gente não percebe. E é isso que eu quero falar para vocês, que é um alerta pra gente. Então, a raiva, ela não dá o recado dela é muito forte, é muito evidente. A raiva deixa a gente com o peito muito quente, a gente fica com as orelhas quentes. Batimento acelera. Os batimentos muito acelerados. A nossa coxa, todos os nossos órgãos, os nossos músculos maiores, eles enchem de sangue. Por quê? Porque é para nos dar força, pra gente ou lutar ou fugir, né? E nesse caso que a gente da sobrevivência nessa hora. É perfeito, Fernando. Esse é o instinto da sobrevivência. Só que a sobrevivência nos faz viver como animais se a gente alimentar só ela. Isso, a gente perde o senso do raciocínio. Então, o que nós precisamos agora?
Gente, a tecnologia mais incrível que tem no nosso corpo, que todos nós sabemos, que é respirar. E a respiração precisa ser nasal, porque é na nasal que ela vai mostrando para o corpo o ritmo que o coração precisa sentir, que o nosso pulmão precisa sentir e que o nosso intestino e o nosso estômago. Olha aí. Tu respira agora. Eu tô fazendo. Tá. Eu tô e façam. Meus batimentos. E como é que... Baixou? Baixou. E é nessa hora que a tua memória ativa, que tuas funções executivas de planejamento, de raciocínio são ativadas. Sim. E tu desativa expirando. Tu vai relaxar expirando. E não é assim, ó, respirar rápido, é respirar com tempo, segurar o ar e expirar mais tempo ainda do que a inspiração. Gente, assim, ó, isso é técnica milenar, isso é yoga, ensina, na justiça já se usa, na psicologia, tá todo mundo usando, só que a gente às vezes esquece. Por isso que a gente tem que trazer no ar essas questões que são, já é assim, algo que é aceito na ciência. A neurociência já trouxe muitas contribuições. E da respiração, porque ela ativa o nosso modelo parasimpático para acalmar, para a amígdala ficar tranquila, para ela desinchar e começar os outros órgãos do nosso cérebro, eles começarem a serem ativados para a gente pensar. Mas vamos lá. Atletas de alto nível, especialmente de esportes individuais, tem na respiração um dos grandes marcos do sucesso. Com certeza. E aqui o que acontece? A respiração, ela oxigena e dá ritmo ao nosso corpo, ela nos regula. E é isso que nós precisamos, dessa regulação. E aí a gente, nesse livro aqui, Permissão para Sentir, e eu trago ele novamente, porque assim, além de trabalhar muito essa permissão de a gente se perceber, e aí a neurociência nos traz que além dos 5 órgãos do sentido, além da visão, da audição, do olfato, do toque, a gente tem o que também? Nós temos mais 2 outros que a gente falava lá na Feira do Livro e que a gente não conseguiu avançar. Um é a propriocepção, a gente ouvir esses nossos órgãos, e isso é tudo inconsciente. Como é que chama? Propriocepção. É a gente, nós termos uma percepção interna. E aí o que acontece nessa percepção interna? A gente vai entendendo que quando há uma incongruência, ou seja, o nosso coração está muito acelerado, tudo vai acelerando. O nosso intestino também começa a trabalhar mais, e por conta disso muda, né, o que a gente vai conceber. Ou seja, por vezes a gente vai ter uma situação ali, e usando um termo muito, mas a gente vai ter uma diarreia. Uma dor de barriga, porque nós vamos eliminar algo, porque tudo começou a acelerar. Ou pessoas com uma sensação de que ela está muito triste, ela vai ficando muito fechada, vai guardando. E às vezes a gente também repercute lá no nosso intestino. Então, assim, essa relação, quando a gente está com as emoções que a gente não consegue entender, excesso de raiva, tristeza, vão acontecendo coisas estranhas no nosso corpo. E esse livro, Permissão para Sentir, ele nos convida a gente parar para se permitir sentir. O que está acontecendo? Que há muito tempo eu estou com uma dorzinha aqui. Às vezes pode ser uma questão cardíaca, procura o seu cardiologista. Ou às vezes é uma tristeza que ela não sai. E tu não tá dando vazão àquela tristeza, tu não tá te permitindo chorar, tu não tá te permitindo regular, indo fazer uma caminhada no meio da mata, que é um trabalho extremamente regulador. Se a gente quer viver bem, a gente precisa procurar o centro da nossa vida, que é a natureza, caminhar na natureza. Tem terapeutas que caminham com pessoas nos parques, porque aquela terapia é muito mais eficiente, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a gente olhar e ter paradas estratégicas na nossa vida. E, gente, e aqui quem tá falando é uma pessoa mega aceleradinha. E quando eu falo para vocês, eu tô o tempo todo falando para mim. Porque eu fui educada, ou por alguma razão, eu sou mais elétrica. Eu tenho energia, eu quero fazer. Só que esse fazer me faz, muitas vezes, não me ouvir. E, inclusive, ter percepções erradas, não ser tão empática às vezes, porque eu não estou percebendo, eu só estou com pensamento para produzir, para terminar, para concluir as minhas coisas. E quando eu não percebo, primeiro, o meu corpo,
Os sinais que as emoções estão dando, que seja uma raiva, que seja a tristeza, que seja às vezes um excesso de alegria que às vezes está meio estranho, ou às vezes um medo que eu não tô dando vazão a ele e vai gerar ansiedade, porque aquele medo não tratado, eu vou ficando com tanto medo de algo, medo, quando vê, eu me sinto ansioso. E o que isso tem a ver com uma vida de bem-estar? Completamente. Porque às vezes a gente vai dizer assim, não, eu só quero fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter amigos, e todas as regrinhas a gente está lá no nosso checklist da felicidade. Tic, tic, tic. Mas um dos principais, que é a raiz da nossa árvore, são as emoções. Isso aí. E a gente precisa só se permitir sentir. Não é errado eu sentir tristeza. E olha que interessante, quando a gente fala dos sentidos, né? Então tem essa propriocepção e tem a interocepção. O que é isso? É eu conseguir enxergar. Olha que interessante, gente. O nosso cérebro, ele dá muita importância ao rosto e às mãos e à postura cervical. O que eu quero dizer com isso? Quando no meu rosto eu tenho tensão, o meu cérebro faz uma leitura que as coisas não estão bem. Quando eu estou relaxada, o meu cérebro faz uma leitura que as coisas estão bem e ele já vai me preparando para ver as coisas melhor. Quando eu estou com a cervical virada para baixo, quando o meu corpo está encolhido, ele está me dizendo, as coisas não estão bem. Então ele vai me colocar para ver as coisas mais tristes, me fazer ser mais introspectiva, me reduz a energia para eu parar e pensar. E olha que estudo interessante que eu li nesses tempos, que dizia o seguinte: os pesquisadores pegaram um computador, colocaram na frente da pessoa com uma postura ereta. Vamos lá, ombros para trás, diafragma bem elevado, tudo bem certinho, nossa posição perfeita, né? Eretos, onde a gente respira bem, abre o pulmão. As pessoas tiveram um computador na frente com várias imagens e ali palavras e imagens ficaram um tempo e elas precisavam memorizar. As pessoas memorizavam um número X de palavras. Quando esse computador era colocado ao chão e as pessoas ficavam curvadas, olhando para baixo, o que aconteceu? Reduziu o número de memorização, ou seja, a memória reduziu, a nossa captação, nossa forma de aprender o mundo reduziu. E também nós captamos, sabe que tipo de palavra? As negativas. Isso aí. Ou seja, mudou a minha forma de ver o mundo. Então, vamos dizer, de 100 palavras, talvez 50 fossem negativas, eu consegui captar 40 negativas e 10 positivas. O que eu quero dizer com isso? Que o meu corpo já dá o tom da minha vida. Então, se eu quero viver uma vida boa, eu também preciso ter uma postura. Isso a ciência fala. Abre os seus ombros, erga o seu rosto, coloque um sorriso. Não precisa ser um sorriso falso, vai relaxando, tira aquela, né? As ruguinhas, esse franzimento de testa. Sim. Relaxa, coloca a mão no rosto, se apalpe. Gente, isso a ciência mostra que isso faz total diferença no nosso bem-estar. Muito bom. Então é isso, meu povo, né? Maravilha, e tem tudo a ver, e é o que a gente faz, a leitura do corpo, né? A leitura do corpo. Então aqui vamos respirar, isso, as coisas respira. dão tudo dar certo se a gente conseguir usar o nosso cérebro que pensa, não o nosso cérebro que reage, que esse é o cérebro animal, tá bem? Dani, obrigado. A ouvinte Isolde Roloff está dizendo obrigado, doutora. Ó, viu só? Opa, já graduei aí, ó. Título. Viu só?